Filhos e filhas, estamos mais uma semana unidos para o nosso encontro de formação. Que alegria chegar na sua história, na sua vida, para esse nosso encontro. Peguei a Bíblia, papel, caneta, vamos juntos compartilhar a graça de Deus. Vamos juntos convidar novas pessoas para estar aqui, para participar junto conosco, para viver esse momento da graça, esse momento do amor de Deus que nos leva sempre à busca da santidade. E não existe meio sem conhecimento. O Espírito Santo é aquele que recorda tudo o que há em nós. Mas como o Espírito Santo recordará coisas boas se ainda não o temos nada, ou melhor, não temos nada em nosso coração? Pega aí, vai compartilhando com mais pessoas, enquanto eu quero rezar com você, pedindo essa potência do Espírito Santo. Vamos juntos rezar. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, que formaste nosso Redentor no seio puríssimo da Virgem Maria, vem nos formar hoje, vem nos dar o conhecimento das coisas do alto. Animastes e guiaste Jesus em tudo, que ele pensava, dizia, fazia e sofria, durante toda a sua vida terrena e no sacrifício de si mesmo, que ofereceu ao Pai por nós na cruz. Vem, Espírito Santo, vem fazer o mesmo conosco, vem tomar conta do nosso pensamento, de tudo aquilo que falamos, fazemos, vem também nos dar a luz em todos os nossos sofrimentos. Sim, Espírito Santo, tu que também estava com Jesus quando subia aos céus, desceste à terra para fundar a igreja, o corpo místico de Cristo, e nele aplicar-nos os frutos da vida, do sangue, da paixão e morte de Cristo. Sem isso, inútil seria a paixão e morte de Jesus. Além do mais, desce sobre nós no batismo para formar Jesus Cristo em nós, incorporarmos a Ele, dar-nos nele o nascimento e vida, aplicar-nos os efeitos e os méritos de seu sangue e de sua morte. Inspira-nos, anima-nos, guia-nos em tudo que pensamos e o que dissermos, fizermos e sofrermos por Deus. Nós te autorizamos, Espírito Santo. Como deveria ser, pois, a nossa vida, toda santa, que essa formação de hoje nos torne santos, torne a nossa vida toda divina, toda espiritual, conforme as palavras do próprio Jesus. O que nasce do Espírito é Espírito. Ó Divino Espírito, doador de todas as graças, entregamos toda essa formação de hoje, nos entregamos a Ti. Toma posse da nossa alma, guia-nos em tudo, e que todos os frutos dessa formação nos leve a ser um outro Cristo no mundo. Faz com que possamos viver como verdadeiros filhos de Deus, nascidos de Ti, que Te pertença todo o nosso ser, e seja por Ti todo possuído, animado e conduzido. Vem, Espírito Santo. Filhos e filhas, na semana anterior terminamos a série sobre o discipulado, os aspectos do discipulado na vida de Pedro. Hoje, nós queremos retomar um tema novo, um novo ensino do nosso discipulado e apostolado. Jesus como mestre
e os mestres de Israel. É muito interessante esse tema de hoje. Por isso, no final dele, copie esse link e manda para o maior número de pessoas. Antes de continuarmos essa nova parte do nosso encontro de formação, devemos fazer uma pausa. Refletirmos sobre o conceito de alguns termos para podermos entender a proposta do discipulado de Jesus Cristo. Do contrário, iremos correr o risco de não entendermos o fundamento do discipulado, que é a relação mestre-discípulo. Se a definição de ambos não estiver clara para os participantes, dificilmente alcançaremos êxito em nossa proposta de formação de discípulos. Por isso, se você está chegando hoje pela primeira vez, pegue as outras etapas que estão disponíveis no nosso YouTube e as faça, porque é muito importante. A nossa realidade sobre a palavra mestre é muito diferente da noção de mestre para o oriental e, de modo particular, para o povo judeu. Assim sendo, entenderemos a proposta de discípulo de Jesus. Devemos primeiro entender o que ele quis dizer com a palavra de João 13:13. Vós me chamais de mestre e senhor, e dizei bem, porque eu o sou. Qual é o significado para nós, ocidentes, da palavra mestre? Principalmente, é uma palavra que foi praticamente substituída no nosso dia a dia pela palavra professor. Não é assim que a gente chama os nossos professores? Isso também deve nos levar a entender, hoje, já não se usa chamar o professor de mestre, pois mestre se entende aquele que defendeu o mestrado. Assim, atualmente é uma palavra sem peso e que a corresponde no uso professor. Tem ainda menos peso. O professor, pela própria desvalorização imposta pelos governos, pelas ideologias, por tudo que estamos vendo nos dias de hoje, deixou de cumprir seu papel de educador e passou a ser um mero repassador de conhecimentos, que na maioria das vezes são teóricos ou então é uma máquina de preparar vestibulando ou, pior ainda, de destruir a imagem de Deus na criatura humana. Sem dúvida, esta é a primeira dificuldade que encontramos para entender o discipulado de Jesus. Não sabemos na prática o que é um mestre, pois o nosso entendimento é muito pobre sobre este assunto. Podemos traçar alguns paralelos nessa formação de hoje entre o significado ocidental do mestre e o sentido para os orientais de uma maneira geral. Para os ocidentais, o mestre ensina conhecimento teórico, na maioria das vezes, ou conhecimento prático sobre uma determinada profissão. O mestre tem lugar determinado, fixo, onde leciona. São vários mestres para um mesmo aluno. Já para os orientais, ensina a vida, coisas práticas, relacionadas não apenas com a profissão, mas sobretudo com a vida, com os valores, com o caráter, com aquilo que dá a essência do ser humano. Um mestre para todas as disciplinas, não há distinção. O mestre não tem, para os orientais, um lugar fixo. Ensina utilizando a própria natureza e os acontecimentos como conteúdo. Não se trata apenas de uma matéria. Por isso, a diferença é muito grande com relação aos nossos dias.
Para esta ideia inicial do papel do mestre, para os orientais, podemos começar a entender a nossa dificuldade de considerar Jesus como mestre. Aliás, é um título que nós nem usamos para o Senhor. Mas vamos analisar como eram os mestres, em particular, de Israel, que foi o local onde Jesus cresceu, onde ele desenvolveu toda a sua relação com o povo. E hoje desenvolve para conosco. Fazia parte de sua realidade. E quando ele falava em mestre, os judeus entendiam dentro da realidade deles, não como a nossa ocidental. Os mestres em Israel eram leigos competentes que ensinavam os outros a viver de acordo, preste bem atenção, porque isso é muito importante, com a vontade de Deus. Geralmente eram estudiosos da lei, porém eram homens sábios que, de acordo com o plano de Deus, transmitiam um estilo de vida que eles mesmos experimentavam. Aqui compete muito esse termo para cada um de nós. Só pode conquistar quem se sente conquistado. Só pode ensinar a fé quem vive ela autenticamente. Só pode amar quem é amado. Mais do que teorias ou doutrinas, um mestre ensinava a sabedoria de viver retamente, encontrando o sentido da existência e a forma de cumprir a própria vocação. Assim deve ser a nossa vida de discípulos e apóstolos. Temos uma vocação do céu, então não podemos ensinar nada contrário à vontade de Deus, porque é ela que nos dará o céu. Se somos seguidores de Jesus, como discípulos, devemos fazer o que o Mestre fez, nada mais, nada menos do que a vontade de Deus. Não podemos fazer acepção à verdade, pois o próprio Jesus, como Mestre, ele nos ensina: conhecereis a verdade e sereis verdadeiramente livres. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nesse sentido, o Mestre chegava a ser mais importante que o próprio Pai, já que o Pai dava somente a vida, enquanto o Mestre ensinava a vivê-la. Para um hebreu, era muito mais importante saber viver do que viver. O tema tão próprio para os dias de hoje, não? As pessoas hoje querem viver sem saber viver. Querem ter vida sem se relacionar com o doador da vida, esquecendo-se que é impossível ter vida sem intimidade com o Espírito Santo. E é nisso que nós entendemos mais claramente. O Mestre não baseava seu ensino em teorias. O que ensinava era a própria vida. Por isso os discípulos tinham que conviver com seu Mestre, já que era observando que aprendiam a viver. De modo, em torno do Mestre, tornavam-se uma família. Família de Deus. Família que mergulhava suas realidades na existência do que é celestial. Os mestres de Israel, em primeiro plano, eram itinerantes, não possuíam lugar fixo. Segundo, eram escolhidos pelos discípulos de conformidade com o prestígio que possuíam. Terceiro, não aceitavam mulheres ou crianças. Os discípulos eram temporário, não era permanente. Os discípulos tinham o prestígio do Mestre. E por último, os discípulos estavam a serviço do Mestre,
e eram obrigados a servi-lo, quase como um escravo. Assim começamos a entender a diferença de cultura e podemos começar a entender do que Jesus está falando quando faz o chamado para segui-lo. Na próxima semana, eu quero decorrer com você no nosso segundo encontro com esse título, Jesus como Mestre e os Mestres de Israel, falando sobre Jesus como Mestre. Vamos caminhar em cada uma dessas etapas e vamos juntos viver o que Jesus quer que sejamos como seus apóstolos nos tempos de hoje. Bonito, não? Então eu quero rezar por você agora, quero rezar pelas suas causas. Aonde está o seu impossível? O que você mais precisa no dia de hoje? Onde está a tua dor, o teu sofrimento? Traga agora para Jesus. Senhor, tu que conhece todas as coisas, pedimos pelo teu nome, pelas tuas chagas. Tu que ressuscitado, disseste a Tomé, põe teu dedo no buraco da minha chaga para que tenha fé. Senhor, hoje, diante de tantas confusões ideológicas, diante de tantas literaturas enganadoras, nós queremos entrar com todo o nosso conhecimento, com a nossa mente, com o nosso corpo, com o nosso coração e com a nossa alma, dentro da chaga do teu coração. E pelos merecimentos desta chaga potentíssima, pela água e pelo sangue, nós te pedimos, vem nos curar, Senhor, de todas as enfermidades físicas e espirituais. Oxiria cantará labara labara Obrigado, Jesus, porque eu posso ver pessoas sendo libertadas de confusão, de pânico, de ansiedade, de depressão e até mesmo de espíritos de morte. Que o teu sangue que lava e liberte a nossa vida, desde a nossa concepção, gestação, nascimento, até o dia de hoje. Nos cure de todos os traumas, dos bloqueios, de tudo aquilo que está nos impedindo de viver verdadeiramente como discípulos e exercer o nosso apostolado de acordo com a tua vontade, que não é tua, mas é do Pai. Pela luz do Espírito Santo, liberta-nos agora, Senhor. Oxiria labara labara la. Eu vejo a mão de Jesus tocando e curando muitas pessoas com problemas na garganta, na corda vocal, nas amígdalas, na traqueia, na tireoide. Pessoas que por causa dessas enfermidades pararam até mesmo de evangelizar, de anunciar Jesus Cristo como Senhor. Mas Ele está te curando. Inclusive uma pessoa que por causa de um problema sério na garganta usava um aparelho para poder se alimentar e poder respirar. O Senhor está curando. O Senhor diz que você, em poucas semanas, não usará mais este aparelho. Que o Senhor lave agora. O Senhor sopre sobre as nossas narinas, nos cure da bronquite, da sinusite, da asma, de tudo aquilo que nos impede de viver plenamente a vontade de Deus. Que o Senhor lave os nossos pulmões, os broncos, que o Senhor elimine todo o processo de tuberculose, de infecção, de doenças alérgicas do aparelho respiratório. Que o Senhor elimine toda a infecção, todo tumor, todo câncer do pulmão,
O Senhor também está libertando pessoas da insônia, da esterilidade, pessoas que buscavam a graça de ter filhos e por problemas físicos mesmo não encontravam essa graça. Receba de Deus o teu milagre e que o Senhor conceda uma infusão do sangue dele sobre o teu sangue e te dê a cura. Filhos e filhas, que alegria! Na semana que vem vamos estar aqui juntos de novo falando de Jesus como mestre. Quero te convidar, acesse as nossas redes sociais, siga-nos, conquiste novos seguidores, participe dos nossos combates. Tudo Ironis Puldaro Oficial. Também, se você puder nos ajudar concretamente, mande a sua doação, seja pelo doações.ironispuldaro.com.br, seja através do nosso Pix 42991082740. Se você quer, também pode nos ajudar adquirindo os nossos produtos. Se já os tem, compre para dar a alguém. Kit, água, vela e sal, os nossos livros, camisetas, terço, as cruzes, tudo para evangelizar. Te encontro todo dia, na Eucaristia, no Rosário e na Misericórdia. Oferecerei por todos que estão fazendo essa formação a missa a cada dia, o Rosário e também o jejum desta semana. Te encontro aqui na semana que vem. Deus te abençoe com parresia e com milagres.